Olá, meus queridos alunos! Como é que vocês estão? Tudo bem? A família tá tudo bem? Vamos então para a nossa aula de História e Geografia. Por quê? Porque nós vamos aprender os dois conteúdos porque eles estão ligados, certo? Olha, pessoal, nós vamos falar em História sobre quando começa a história do Brasil, a história escrita. Vamos falar um pouco sobre os povos indígenas e vamos identificar os traços históricos da formação dos povos indígenas no Brasil. Tudo bem até aqui? Em geografia, nós vamos falar sobre o território brasileiro, o encontro das culturas. Vocês vão encontrar no nosso livro de geografia na página 99, tá? Os processos migratórios, o que é isso? As pessoas que vieram de fora e as origens da população no Brasil, que se iniciou ali no estado da Bahia. Vocês vão poder já olhar no mapa do Brasil e identificar onde é que está o estado da Bahia, certo? Nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do território brasileiro e eu vou falar para vocês um pouquinho, uma explicação sobre essa aula. Nós já falamos então sobre os povos, lembra dos umbus, dos sambaquis, enfim, que são povos pré-histórico, da época que ainda não tinha história. Agora, gente, essa parte da aula que nós teremos hoje e algumas outras a seguir, nós falaremos já sobre a parte que já é escrita, tá certo? Os primeiros habitantes do Brasil, vocês acho que já desconfiaram, já sabem, não foram os portugueses. No período da exploração, em 1500, quando eles chegaram aqui, eles já identificaram que existia uma população vivendo nessas terras e eram os índios. Então, por que essa população, gente, por que os índios são chamados de índios? Sabe por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles pensaram que estavam chegando na Índia. E por isso eles colocaram o nome daqueles povos, então, de índios. Os índios brasileiros, eles eram divididos em tribos diferentes. Até hoje é assim, ok? De acordo com cada língua que eles falavam. A chegada e o contato direto com os portugueses, nós vamos falar mais sobre isso também, tá? A chegada dos portugueses no Brasil fez com que a cultura raiz indígena fosse cada vez mais se perdendo. O que é cultura raiz? Aquelas que eles eram acostumados a praticar. Aconteceu, gente, que devido ao choque de cultura entre os portugueses, que eram europeus, e os índios, que eram moradores do nosso território, esse choque de cultura, ele foi muito forte. E os índios que viviam uma vida bastante simples, sem quase nenhuma tecnologia, porque eles só dominavam o quê? Alguns cortes, algumas coisas assim. Tudo que eles precisavam, eles só se utilizavam de coisas para sobreviver, que eles tiravam da natureza. Então, o que acontecia, gente? Olha, os homens, as vestes deles, tudo eram feitas por eles. Os homens eram responsáveis por caçar, por pescar, cultivar, plantar e guerras. Se houvesse algum atrito entre as tribos, os homens iam para a guerra. E o que as mulheres faziam? As mulheres cozinhavam a comida, cuidavam das crianças, colhiam as coisas que eles plantavam, certo? Os curumins, mas o que são curumins? É o nome de crianças na língua indígena. Os curumins, eles não iam para a escola como acontece com vocês. Eles aprendiam pelo exemplo das pessoas ali que moravam na tribo e a prática. Quando eles iam fazer alguma coisa, uma caça simples ou um plantio, as crianças ficavam tudo junto e iam observando o exemplo. Quando eles completavam ali uns 13, 14 anos, aí sim, eles passavam por uma cerimônia, por um ritual, para eles entrarem na fase adulta. Tinha toda um ritual, uma celebração de dança, de música para isso acontecer. Então, por
que então que a gente diz que a história do Brasil começa no dia 22 de abril com o descobrimento? Na verdade, gente, foi a data, este 22 de abril, foi a data do encontro das culturas, os europeus com os povos nativos indígenas. Quando os portugueses atracaram, pararam as suas embarcações ali em Porto Seguro, no litoral da Bahia, lá em cima, no mapa do Brasil. Isso aconteceu no dia 22 de abril de 1500. E o nosso território, a partir dessa data, ele se tornou colônia, ele se tornou domínio do rei de Portugal. Então, nós perdemos, né, a posse da terra, naquela época dos indígenas, né? E quem então dominava o território do Brasil eram os portugueses. Dentro ainda da disciplina de geografia, gente, que está ali na página 99, na página 100, vai relatar um pouquinho sobre esse encontro das culturas. Vai tratar sobre os indígenas, as suas diferentes culturas, os seus costumes e tradições, e essas culturas deles são herdadas, né, dos antepassados dele, mas também ficou um pouquinho para nós, tá? Algumas coisas nós também herdamos dos indígenas. Vocês acreditam que do monte, muitas, inúmeras tribos indígenas que existe em torno de 180 a 270 línguas indígenas aqui no Brasil? Olha só que interessante, não é verdade? Cada povo indígena possui a sua história, a sua cultura própria, e eles estão distribuídos em tribos, gente, que existe por todo o Brasil, tá bom? Em todo o território brasileiro. Sendo assim, o que nós concluímos nessa aula de hoje? Que os indígenas foram, então, os primeiros habitantes, na época já da história, já da escrita, os primeiros habitantes dos territórios brasileiros. Nós vamos falar um pouco mais sobre a diversidade dos povos indígenas, nós vamos falar um pouco mais sobre a colonização dos europeus, que são os portugueses, quando eles chegaram aqui na terra, no território brasileiro, tá bom? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Essa aí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido este processo, né, de descobrimento do Brasil e os primeiros povos que moravam aqui antes dos portugueses. Tá ok? Essa então é a nossa aula de hoje. Espero que vocês entendam, estudem, façam as leituras do livro e tem algumas atividades propostas também. Tá ok? Um abração para vocês, tudo de bom. Quando puder, a gente se encontra. Tchau, tchau!